Como é que Alô! é? Boa noite a Então, tudo todos. bem? Muito bem-vindos a mais um Como é que é? Sofini, como é que é? Estou aqui, assim, super atarefada. Ah, Tudo bem? Como é que tem sido a tua semana, Ângelo? Normalmente és tu que me fazes olha, esta pergunta, desta vez mas sou eu é. que faço a Olha, ti. hoje é Tchan, tchan, noite, tchan, tchan. hoje é noite de São João e, e se não fosse a pandemia, eu provavelmente estaria na rua, não estava nada, estava em casa na mesma. Bom, Estava em casa na mesma a fazer exatamente isto que eu estou a fazer, a conversar com os amigos, e é isso que vamos fazer hoje, não é? Perguntar se, se Sofia, quem é que vai ser a pessoa hoje? Vamos connosco. então, hoje a nossa convidada é muito especial. Eu já conheço a convidada e tu também há imensos anos. Eu era estudante do curso de Gerontologia e tinha um trabalho para fazer sobre sexualidade e eu e as minhas colegas contactámos a Vânia e ela foi super, super querida, ajudou-nos imenso. E claro que tive uma super nota, muito graças à Vânia. E realmente ela relaciona-se com a nossa Interage, porque a missão da Interage é promover a juventude e felicidade enquanto estado de alma, não importa a idade que se tem. E uma das mais importantes dimensões para a qualidade de vida e para a nossa felicidade é a sexualidade. No entanto, é um assunto que muitas vezes temos vergonha de falar e pecamos por não lhe darmos a importância que realmente tem por ser uma necessidade básica universal. E eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que quando se fala em sexualidade fico lá, Não, é verdade. Continuando e a nossa linha de convidados aqui do nosso Como é que é, hoje também trazemos aqui mais um elemento da família. Isto também está connosco já há quase 3 anos. Ela imaginou connosco o futuro e nada melhor do que no presente chamar a super e a magnífica Vânia Vânia Feliz. Feliz! Yeah! Será que ela, será que ela não está a ouvir? Espera, vamos ver. Vânia, Ela melhor está ter em uma. 2 ecrãs, a ter duas. Olá, Vânia. Estás a ouvir bem? Bem, eu tive que fazer aqui uma operação, não é? Porque aqui de Ah, repente estão-me a ouvir bem. É porque eu não vos estava a ouvir no telefone. Peço imensa desculpa. mas Deixa-me olha, só aqui. Vou desligar aqui a sessão no outro lado, que é para não estar a fazer eco. Ok, espera ok. lá. Não vale a pena estar. Ok. Tá? Mas olha, nós estamos a Está ouvir muito bem. ótimo. Estamos a ouvir mesmo muito, Não, muito bem. agora estou-vos a ouvir perfeitamente, mas estava aqui difícil, estava difícil. É o stress habitual, né? Não, É, sabes que às vezes é assim, também é uma hora em que está muita gente, não é? Na internet, Sim. não sei, se calhar é um não. pouquinho por Olha, aí. olha, podes contar às pessoas aonde é que tu estás. Então, eu estou em Beja, que é nos dias de hoje uma verdadeira torradeira gigante, não é? Que está imenso calor. E estou aqui no Baixo Alentejo, vivo em Beja e trabalho em Serpa, portanto são dois sítios muito quentinhos. Né? Portanto, e quero desde já também agradecer o vosso convite, dizer que é ótimo poder rever-vos e por Oh. isso agradeço muito. Olha, Olha, nós já. e nós já tivemos em Serpa a teu convite e nós agradecemos também porque adorámos. É um sítio mesmo muito, muito bonito e é verdade, é muito quente, mas vale a pena. É, e E eu, vocês vieram no fim de maio também, não é? sim, sim, apanhámos muito, Sim. muito calor e chegámos a Sim. dormir dentro do carro à sombra Né? como é que é? De um Um sobreiro, né? sobreiro, Sobreiro. sim, Ao sim, sim. sobreiro. Que estava Nós, à beira da eu, estrada e eu, nós estacionámos lá. eu, a Sofia, a Irmelinda, o João E o João Fernando, Fernando. a Sim, Viana e o Vadio num É carro verdade. com 40 graus. meu Deus, é verdade. Mas foi um dia muito, muito bom. Olha, Vânia, primeiro, nós começámos este programa por uma pandemia, como o nome indica, invadiu o mundo inteiro. Como está a ser a tua pandemia? Olha, a minha pandemia, o meu confinamento não começou muito fácil, até porque eu fui de férias para o Brasil, fui lá passar o carnaval e quando estava no Brasil começámos a perceber que estava a acontecer alguma coisa no mundo, não é? E lembro-me de comentar com a minha amiga, uai, será que isto vai chegar aqui à Europa e tal? Porque depois de repente começou a chegar tipo Itália, começaram a chegar umas notícias, porque eu estive lá em fevereiro,
e depois de repente cheguei cá a Portugal no dia 2, cheguei doente, com febre, porque eu tenho um problema pulmonar, o que me dificulta aqui um bocado as coisas, e então fui assim a primeira a entrar no protocolo aqui do hospital. Mas pronto, depois nem fui testada, acabei por ficar em casa com uma pneumonia e a partir daí fiquei sempre confinada e só há cerca de 3 semanas é que voltei ao trabalho. Começámos primeiro em teletrabalho, mas não foi fácil, foi complicado para uma pessoa que é mexida como eu, de um momento para o outro ver-se sem poder andar de um lado para o outro, e depois comecei a sentir-me meio deprimida, muito ansiosa, não foi fácil, nada. Sim, eu acho que também nos sentimos assim, e acho que, Vânia, tu tendo esse quadro, né, que tiveste uma pneumonia, acho que ainda deve ter sido também mais assustador, com o medo de se calhar também teres a doença, né? Não, e o facto de E até saber... hoje não sabes se tiveste. Não, e o facto de também pertencer a um grupo de risco também me fez ficar mais ansiosa, não é? Porque a pensar que a qualquer altura podia acontecer qualquer coisa. É verdade. Olha, estás a falar das ansiedades, estes medos e indo já direto ao assunto, no facto és uma das maiores especialistas todos denominamos por vida sexual ou sexo. Meu Deus, isto dito assim, É credo. verdade. É Como é que verdade. tu descrevias o teu trabalho? Como é que tu, se calhar és a melhor pessoa, em vez de estarmos a ser nós, como é que tu descreves o teu trabalho? Também não é fácil, se é assim, eu gosto muito da área da sexualidade, eu sou psicóloga de formação, não é? E depois optei por trabalhar na área da sexologia. Havia outra área que eu gostava muito, que era a área de cuidados paliativos, mas depois achei que precisava de alguma coisa com mais vida, mais ativa, e achei, para já sempre foi uma área que eu tive muita curiosidade, e depois comecei a achar que era uma área muito importante na vida das pessoas. E então comecei a trabalhar com mulheres na área da sexualidade feminina e fui compreendendo a necessidade de trabalhar mais proximamente na área da educação, e neste momento estou muito na área educacional, ou seja, trabalhar a educação sexual com crianças, jovens, adultos, mas muito na vertente educacional, não é? De formar, de apoiar, sim. É verdade. E tens Olha, feito um trabalho fundamental por tens chegado a populações onde nem sempre, e nós vamos passar hoje a nossa conversa a falar muito sobre isso, nem sempre o sexo é visto e é tomado como uma estratégia, como uma ferramenta para chegar à felicidade das pessoas. E tu tens feito, nós já te conhecemos há muito tempo, mas na investigação para essa conversa de hoje, nós percebemos que tu tens um trabalho ativo nessa população e isso é super, super louvável. sim. E dar aqui também um beijinho à Ana Catarina Miranda, tal como tu, Vânia, ela também é psicóloga e também tem um interesse especial pela sexualidade, tanto que ela ficou muito, muito feliz, já nos andava a chatear há imenso tempo de que queria a Vânia para falar deste tema, que ela também é muito, muito apaixonada e também partilha muitas coisas tuas. E nós, se calhar, passávamos também a perguntar, e o Ângelo disse bem, que estes medos e estas ansiedades têm tido um impacto muito grande na vida dos portugueses, tal como falaste, Vânia, também na tua própria vida. Achas que este impacto realmente refletiu-se na vida sexual dos portugueses? Ou achas que, por outro lado, a pandemia e o facto de estarmos mais tempo em casa deu oportunidades aos casais de explorarem outras formas de sexualidade e às pessoas também que não estão numa relação de explorar essa sexualidade? Eu acho que para a maior parte das pessoas nós tivemos uma aproximação ao nível da relação, não é? Da proximidade com o outro, mas a nível de sexo eu não acho que as pessoas tivessem feito mais sexo, muito pelo contrário. Até porque esta situação de medo e de tudo o que é imprevisto à nossa volta cria-te muito receio, não é? E o medo é altamente inibidor do desejo sexual. De já para não falar, e as consequências vão ser muito mais graves daqui para a frente, porque agora com a questão do desconfinamento nós também nos estamos a aperceber das dificuldades, não é? Portanto, houve muita gente que perdeu o emprego, há muita gente que está com a vida muito difícil e isso, claro, que compromete a nossa intimidade. Já para não falar das pessoas que têm patologias ansiosas e que fazem medicação, e a medicação por si só
também altera muito a nossa resposta sexual. Portanto, acho que vamos passar por períodos muito desafiadores, mas eu acho que o mais importante é estarmos próximos, não é? É falarmos muito com os nossos companheiros e companheiras, ser verdadeiro, e essa proximidade eu acho que nós tivemos a oportunidade de a conquistar, não é? De estar mais juntos, sim. Sim, mas não achas que por um lado, pelo facto de ser imposta, também acabou por a ser algo agridoce e de se calhar não ter sido recebido pelas pessoas da melhor forma? As relações que não estavam bem, mal ficaram, não é? Quer dizer, isto acentuou tudo. Agora, Sim. Claro que também houve pessoas que descobriram outras coisas. Por exemplo, eu tive muito tempo em casa, não é? E eu já não jantava e almoçava com o meu companheiro há meses. Não é? Todos os dias. Sim, porque ele almoça no trabalho, eu almoço no trabalho, portanto passámos a almoçar juntos, passámos a jantar juntos, passámos a fazer uma série de coisas que antes não fazíamos, portanto tivemos que aprender essa convivência, e isso foi uma oportunidade, claro. Sim. Olha, há uma série de mitos relacionados com a pandemia. Há muita gente que diz que vai haver um baby boom em 2021, mas também há quem diga que vai haver um número grande em 2020 de divórcios. Sim, tem havido mais divórcios, sim. Em todos os países têm registado uma tendência maior para o divórcio, não é? Até porque é nestas alturas que nós também nos apercebemos de uma série de coisas, é na dificuldade que nós nos apercebemos do que é que precisamos. E quando tu percebes que a pessoa que está ali ao teu lado não te acrescenta nada, não é? E se calhar até te diminui, então se calhar tomas também a iniciativa de pensar, quando isto tudo passar eu vou-me ver livre disto e vou querer ser feliz. E a vida é curta, por isso eu acho que nós devemos, até porque depois é assim, se tu não estás feliz, a outra pessoa também não está feliz, porque numa relação o problema nunca é só de um lado, não é? E então eu acho que se as pessoas não são felizes, acho que com respeito devem cada um seguir o seu caminho e encontrar outras formas de se fazerem felizes. Sim, eu também acredito muito que essa dificuldade é também um alerta para nós analisarmos quem é realmente importante para nós. E muitas vezes com o medo, a angústia e o facto de só termos uma pessoa, eu por exemplo eu tive muito tempo ainda estou com a Sónia e foi ótimo para a nossa relação. Nós até já temos saudades às vezes dos tempos da pandemia. Porque tivemos o medo e a angústia, como ela era enfermeira e estava numa condição de risco, fazia com que nós tivéssemos de ficar mesmo isolados. E isso é ótimo também. Às vezes também o medo aproxima as pessoas. Sim, as coisas vivem-se com mais intensidade. Não, e há mais espaço, às vezes pode haver mais espaço para conversarmos, não é? Eu acho que quando falamos de sentimentos, saímos todos a ganhar. Sim, é verdade. Isso é bonito. Olha, Vânia, e nós temos aqui uma pergunta que é, afinal, o que é a satisfação sexual? Olha, Sofia, essa e repara que eu estou a falar disto sem fazer. Exato. A pergunta é de uma amiga tua. Olha, a satisfação sexual não é uma pergunta fácil, até porque assim, aquilo que para mim é satisfação sexual pode não ser para ti ou pode não ser para o Ângelo. Tu podes dizer assim, olha, satisfação sexual é eu ter uma pessoa que me faz chegar ao orgasmo. E o Ângelo pode dizer assim, olha, satisfação sexual para mim é ter sexo todos os dias. E eu posso dizer assim, para mim satisfação sexual é fazer sexo uma vez por mês, desde que seja bom. Portanto, não é um conceito que abrange muita coisa, não é? Até porque, por exemplo, muitas pessoas dizem, eu tenho satisfação sexual, e depois perguntamos, então e tem prazer? Não, eu orgasmos não tenho. Não é? Portanto, é muito importante que cada pessoa tenha o seu conceito, e num casal é importante que essa satisfação seja comum, não é? Porque depois, se houver um desfazamento, alguma coisa depois pode falhar. Mas temos sempre que avaliar o que é isso para a pessoa, o que é que a pessoa entende como bom e gratificante. É isso, e nós temos, e mais à frente nós vamos falar sobre isso mesmo, mas no envelhecimento e na terceira idade, este sentimento de satisfação passa por um sem número de coisas. Sim. Mas de facto quando todo
esta meta de todos termos em estarmos numa relação ou termos satisfação sexual é uma coisa que varia imenso. E também definem muito o nosso ego, ou não? Sim, porque, por exemplo, tu tens os jovens, provavelmente, se perguntares a um jovem o que é satisfação sexual, ele diz, eu conseguir uma parceira ou um parceiro para fazer sexo ao fim de semana, não é? Tipo, se calhar uma pessoa casada, já com algum tempo de relação, diz, é ter um fim de semana para poder ter mais intimidade, não é? Ter tempo, ter disponibilidade para estar com o meu parceiro, não é? Por isso é aquilo que eu digo, não é um conceito fácil, é um conceito que tem que ser avaliado a cada indivíduo. E nós normalmente associamos a satisfação sexual obrigatoriamente ao ato em si. E nem sempre tem que ser assim. Se calhar existem outras formas de satisfação sexual que não têm que passar pelo ato sexual, ou o ato sexual pode ser exprimido de outras formas, não é? Isso tem muito a ver com aquilo que é a sexualidade, porque nós normalmente quando pensamos, vamos falar sobre sexualidade, as pessoas acham que nós vamos falar de sexo, não é? E claro que o sexo está dentro da sexualidade, mas a sexualidade é muito abrangente. Tu tens sexualidade mesmo se não tiveres relações sexuais. E, por exemplo, quando tu envelheces, que podes ter menos relação sexual, menos atividade sexual, não significa que tenhas menos, mas isso não significa que tu não deixes ter sexualidade, não é? Portanto, não é a genitalidade. Sexualidade não é a genitalidade, não é? Não é só sexo. É verdade. Olha, a Ana Catarina Miranda, a tua fã e nossa amiga, lança aí a questão, nós iríamos lançar a seguir, Vânia, concordas que atualmente as pessoas mais facilmente falam de sexo na generalidade, mas quando têm de falar da sua própria sexualidade, ainda há muita vergonha. Esta questão pega na nossa e quais são os grandes mitos relacionados com a sexualidade? Bem, a Ana Catarina diz uma coisa que tem a ver com a intimidade, não é? E a verdade é que é fácil falar de sexo de uma forma banal, banalizadora, mas depois sobre intimidade as coisas complicam-se, é mais difícil. Eu costumo sempre dizer que há sempre dois temas que nós não falamos. Um é quanto ganhamos e outro é as questões da nossa intimidade, não é? São dois temas ainda muito que são difíceis de abordar. Depois, em relação a mitos, tu tens ainda muitas questões relacionadas com género, não é? Por exemplo, que o homem está sempre pronto, que o homem tem sempre vontade, o que é extremamente negativo para os homens, porque coloca uma pressão e uma pressão sobre o desempenho masculino que faz com que muitos homens depois tenham dificuldades, não é? Portanto, os homens metem na cabeça que têm que estar sempre prontos, que não podem dizer que não podem ter dores de cabeça, e a verdade é que isso é mentira, não é? Os homens têm falta de desejo como as mulheres têm falta de excitação como as mulheres têm, portanto não existem aqui diferenças. No entanto, os homens são educados para ser sexualmente mais ativos, não é? As mulheres também têm mais dificuldades porque a elas falamos pouco de prazer, ensinamos pouco sobre o corpo, a mulher ainda sabe pouco sobre si, não é? Há muito desconhecimento sobre a genitália, no caso das mulheres. Os homens tocam-se com mais facilidade, até porque têm um órgão, o pênis é um órgão erétil que está ali efetivamente muito à mão, sai para fora do corpo, não é? Enquanto que a vulva e a vagina foram sempre ensinadas à mulher como sítios de vergonha, sítios que não são limpos, que nós evitamos tocar, mexer. Portanto, todas estas coisas, não é, dificultam depois o nosso prazer. A ideia de que a relação sexual é boa se nós chegarmos ao orgasmo ao mesmo tempo, quando temos performances completamente diferentes. A ideia também de que todos somos sexualmente muito ativos também é mentira, ou seja, há muitas pessoas que têm uma baixa frequência sexual, ainda que as pessoas nos vendam a ideia de que as pessoas fazem muito sexo, não é? Daí depois nós sentimos uma sensação de culpa de pensarmos, as outras pessoas fazem sexo todos os dias ou todas as semanas e eu só faço uma vez por mês. Aqui não existem quantidades, o que interessa é que a pessoa esteja satisfeita com a atividade sexual que tem. Seja uma vez, sejam 10, desde que isso seja bom para as pessoas, não é?
Portanto, existem muitos mitos, por muito que se tentem trabalhar, ainda existe muito desconhecimento e às vezes quanto mais informação existe, mais informação errada existe, que também cimenta as ideias erradas. É Sim, verdade. Vânia, qual é que tu achas que seriam as melhores estratégias para acabar com esses mitos na sociedade? E sei que a sexualidade entrar no currículo das escolas, não é? É uma dessas estratégias. Qual é a tua opinião? Bem, nós temos a educação sexual obrigatória Sim. nas escolas, não é? O problema grave é que ela não é dada. Ou então é simplesmente enfiada ali para a parte da fisiologia. Nós ainda temos Sim. professores em algumas escolas não públicas, mas privadas, que quando chegam ao aparelho reprodutor ou reprodutivo passam à frente, não querem falar sobre aquilo. Temos muitas meninas que chegam à altura da menstruação e não falaram praticamente sobre genitália, quando no 3º ano do primeiro ciclo deve ser abordado o sistema, não é? Porque estão a passar por alterações que precisam de ser trabalhadas. E depois acho que tem que haver formação aos pais, tem que haver ajuda, tem que haver mais recursos. É muito interessante porque eu estou a fazer uma investigação com pais e com educadores de infância, e é muito interessante que os pais não conhecem o currículo, portanto não sabem o que é dado nas escolas, assumem que não conhecem, e ele é público, basta ir à DGE e baixar o referencial de educação para a saúde e percebe-se o que é que se dá em cada nível escolar ou o que é que se deve abordar. E depois muitos pais também dizem que não há livros, não há jogos para trabalhar os temas, quando existem muitos recursos, não é? Só que simplesmente não se procura, porque ainda se acha que não se fala sobre isto. Pronto. Sim. E Olha, temos que perceber, Sofia, deixa-me só dizer uma coisa. Temos que perceber uma coisa muito importante. A sexualidade, ela é influenciada por muitos fatores, não é? Fatores sociais, fatores políticos, muitos. E a questão da religião. E tu tens em Portugal um passado recente onde houve muita castração, o período de ditadura em que a religião era muito fomentada, não é? Nós somos um país católico, que diz que o sexo é uma coisa só para a procriação, entre homem e mulher, que proíbe o uso do preservativo, pronto, uma série de coisas. E depois tens realmente o período de ditadura em que as mulheres foram confinadas às cozinhas e às salas e a cuidar dos filhos, portanto, e nós ainda vivemos sobre estas raízes, porque nós somos filhas, não é? E filhos dessas pessoas que viveram nesses regimes altamente castradores. Portanto, nós estamos ainda a libertar-nos de tudo isso. É Sim, sim. verdade. E isso é algo que também já verifiquei que tem muito a ver e é reflexo até na forma como nos comportamos com os outros, na maneira como Sim. confiamos, na maneira como também somos ou não mais expansivos, na maneira como demonstramos os nossos afetos, e isso sim é algo que nós também reparamos até no nosso público, no público com quem trabalhamos, com as pessoas mais velhas, e era sobre isso que nós também gostávamos de perguntar, Vânia, porque existem imensos mitos relacionados com o envelhecimento e com as pessoas mais velhas, de que elas não têm interesse sexual, de que elas não fazem sexo, de que imensas coisas. O que é que tu achas sobre isto e o que é que tu achas, quais são os principais mitos associados à idade? E agradecer, desculpa, Vânia, agradecer também à Cristiana Domingos, que faz exatamente, Essa lança a mesma pergunta. pergunta ao mesmo tempo, e dizer a todos que façam Olá, perguntas Cristiana! que estaremos cá, a Tânia vai responder a todas, tentem guardar, tentem libertar os vossos pensamentos na nossa caixa de comentários. Força, Vânia. Bem, Cristiana, Sofia e Ângela, é assim, é uma área que eu gosto muito, não é? É uma violência contra os direitos das pessoas, nós acharmos que as pessoas chegam ali a uma determinada altura e têm prazo de validade, porque é assim, imagina o que é de repente alguém chegar ao pé de mim, eu de repente ter 70 anos e dizer que eu já não posso mexer na minha vulva, porque eu já não tenho direito a isso, não é? Portanto, a vontade não desaparece, o desejo não desaparece, a excitação, as coisas podem se alterar. Atenção que eu tenho homens com 60 anos mais funcionais que alguns homens com 30, não é? Porque eu tenho homens com 30 com problemas de saúde, que fazem medicação, e tenho homens de 60 anos saudáveis. Portanto, a questão
aquilo, como nós mantemos a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, vai também ser determinante como nós vamos viver a nossa intimidade. Portanto, se eu não tomar muitos medicamentos, se eu for saudável, eu tenho tudo para poder ter uma vida sexual ativa. E muitas pessoas, quando envelhecem, eu falo, por exemplo, das mulheres que entram na menopausa e deixam de estar no período, na sua altura fértil, algumas até se sentem mais desinibidas. Sim. E muitas até têm mais desejo e têm vergonha de falar disso, precisamente porque não sabem como é que as pessoas vão lidar com o facto delas serem mais velhas e agora terem vontade. Nós temos que perceber que existe um grande preconceito sobre as pessoas mais velhas, não é? Nós olhamos e pensamos em pessoas sexualmente ativas e pensamos em jovens. Ninguém pensa nem na sexualidade infantil, que não é erótica, ok? Mas pronto, não pensamos na sexualidade dos adolescentes, nem pensamos na sexualidade dos mais velhos. Portanto, a prática sexual ou a vida sexual ativa ficaria ali confinada nos 20 anos. Mas não, nós temos pessoas que descobrem, por exemplo, eu tenho muitas mulheres mais velhas que passam a descobrir o prazer depois da menopausa e quando envelhecem. Agora, claro que tem que haver um acompanhamento, porque tudo conduz as pessoas mais velhas a não falarem sobre isto e a não viverem a sua intimidade de forma livre. E, por exemplo, no caso da viuvez, ainda temos o problema das famílias, Sim. que depois não concordam que a pessoa tenha necessidade de encontrar alguém, não é? Tipo, dizem, mas porquê que a mãezinha agora precisa disso? Então agora tem os seus netos, não é? Isto é horrível ouvir isto. É? As pessoas todas têm o direito de procurar o amor, seja em que idade for. E existem muitas formas, se por algum motivo houver alguma disfunção que faça com que a pessoa não possa ter uma sexualidade como tinha antes. Vamos ver uma coisa, eu também antes corria 15 quilómetros e agora não consigo correr 1 quilómetro sem parar. Sim. As coisas vão mudando e nós também nos ajustamos ou aprendemos a viver de outra forma. Agora, eu tenho séniores com 70 anos que usam vibradores, não é? Não. E isto é muito importante, as pessoas... Eu no outro dia tive uma senhora com 60 anos que me disse que agora é que soube o que era o sexo oral e está deliciada com a descoberta. Eu tive uma senhora com 90 anos que me disse que soube o que era o orgasmo depois de 10 anos de estar viúva porque fez obras na casa de banho e comprou um chuveiro novo que fazia massagem. Então ela descobriu o que era o orgasmo. Portanto, é muito mau nós acharmos... Abençoadas obras. Enquanto nós formos vivos, nós temos direito a ter prazer. E se existem formas de nos fazer ter mais satisfação, então que elas apareçam. O problema grave é que não se fala. Quando entramos numa institucional, para mim é muito mais complicado, não é? Porque para já é assim, há uma perda de intimidade, há perda de privacidade, entra-se por todo o sítio, encontramos Sim. os nossos utentes com a mão em algum sítio e não sabemos como lidar com isso. Há muita falta de formação aos profissionais, não é? Há falta também, por exemplo, porque é que os lares não têm preservativos, porque é que os lares não têm lubrificantes, não é? Eu já disponibilizei, depois de uma formação que fiz, houve uma pessoa que me fez uma encomenda de uns vibradores para levar para o lar, porque haviam duas senhoras que usavam objetos que estavam, pronto, por ali para se satisfazer. E eu disse, olha, vocês têm que comprar um vibrador. Mas o que é que eu vou dizer à família? Desculpe lá, a pessoa não está cognitivamente bem, não tem nada a dizer à família, mas desde quando é que eu deixo de dar autorização sobre a minha vida ou mandar na minha vida? Não é? Sim, ou então verdade. perguntar à filha se por acaso pede autorização à mãe sempre que faz sexo. Exato. Quer dizer, Pergunta à sua mãe se... mas nós ainda vivemos a institucionalização um bocadinho dessa forma, não é? Sim, Muito sim. hospitalar, pouco pessoal, isso tem que mudar. É E verdade, eu acho- Vânia, a verdade é que há muitas pessoas que concordam com tudo aquilo que dizemos, mas na realidade é tudo muito diferente. Efetivamente é ainda um tabu muito grande, há uma falta de coragem, e coragem também é, porque eu acredito profundamente, há grande parte das pessoas acredita naquilo que nós estamos aqui a falar. No entanto, no dia a dia e nas Sim. condições e nas condições que são conhecidas por todos, esta é uma necessidade e é muitas vezes colocada de parte. Ângelo, deixa-me só dizer-te uma coisa, mas temos que ver uma coisa. Os nossos idosos hoje
Não somos nós amanhã, ou seja, Exatamente, sim. estamos a falar de Claro. gerações completamente diferentes. Esta Sim. geração que agora está nos lares ainda é aquela geração que via o sexo como um pecado. Portanto, é É. normal que alguns, ou a maior parte, nem apresente essa necessidade, ok? Agora, nenhum de nós os três está aqui, ou as pessoas que nos estão a ver, se está a imaginar num lar de idosos, ou não se possa masturbar, ou não lhe apetece dar uma queca e não o faça. Não é? Sim, isso é um problema até da arquitetura das próprias instituições. Os Não, e quartos onde são partilhados Sofia, e onde é que vamos pôr as pessoas com orientações sexuais diferentes? sim, Porque sim, agora, sim, sim. agora na geração sénior que nós temos nos lares, pouco se fala sobre isso. Mas nós temos muitas pessoas que já vivem com pessoas do mesmo sexo, quando um dia envelhecerem vão para onde? Portanto, É não, isso. os lares de amanhã não podem ser Não aquilo pode que ser, são hoje, é sim. Mas impensável. a verdade é, Há um, a última geração de pessoas mesmo mais velhas está a desaparecer agora e tudo vai mudar Claro, muito rapidamente. claro, sim. Nós, pela nossa experiência, só tivemos. dizer Desculpa, assim, aqui que existe uma instituição, que eu não sei qual é o nome, que para ultrapassar essa questão dos quartos serem partilhados e de dar essa privacidade às pessoas de poderem fazer sexo com quem. Tem um quarto especial, não é? Exatamente, um quarto especial que as pessoas vão buscar a chave, é garantida o Sim, máximo de privacidade, ninguém conta a ninguém e as pessoas podem ir para lá sozinhas, podem ir lá com sim. um companheiro. isso é Isso uma não boa é. alternativa. Sim, sim. E Nós. neste momento, lá está, não é ideal, porque o Hum, ideal é as pessoas estarem nos seus quartos e poderem, à hora que, sem ser necessário pedir uma chave, Sim, poder fazer de hum. forma livre, mas é uma alternativa, né, perante, É perante verdade. a situação das instituições. Nós, na nossa experiência, também já tivemos casos onde pessoas se apaixonaram dentro da instituição, que nós Sim, colocámos a morar no mesmo quarto e a família de repente revolta-se contra nós porque não autorizava. Como é óbvio, nós mantivemos as claro. pessoas no mesmo quarto até elas se chatearem. Foi uma coisa que nos marcou bastante. E temos aqui algumas perguntas sobre isso. A Andrea diz que também existem casos de idosos que se apaixonaram dentro de uma sim. instituição. E sobre isto eu gostava de dizer, nós temos a sorte de percorrer o país inteiro e com assim os live conhecer muitas instituições e em conferências nós já soubemos de histórias de pessoas que recriminam a paixão. Por exemplo, há uma história de um lar, chamam os familiares da dona Maria ao lar porque ela andava sempre a namorar ou a conversar com o Sr. Manuel. E fazem isto com esta recriminação pública, porque é uma recriminação perante a instituição toda, que recrimina aquilo que é o nosso desejo natural Sim. e as nossas emoções. Até existia nesse caso, Ângelo, que era o eu vou contar aos seus filhos. Yeah, era isso. Género, Isto, entre outros, Mas, e isto, Ângela, mas isso tem tudo a ver com a forma como nós encaramos a pessoa idosa. Só yeah, tem a ver com isso, que é claro, uma pessoa sem liberdade, uma pessoa sem oportunidade de expressar aquilo que a sua liberdade, aquilo que quer, os seus desejos, e isso tem que mudar, não é? é Isso tem que verdade. mudar. É verdade. E só para terminar a minha ideia, muitas instituições, perante a manifestação de alívio sexual ativo, seja no homem através de uma ereção, seja na mulher através de um desejo, por exemplo, Indicam. ou, por exemplo, de pessoas que para ter algum tipo de prazer sexual se sujam de propósito. E acontece muito isto, uma pessoa está amada ou usa fralda, suja-se de propósito para ser limpo, quando a higiene Para ter o toque. é o único ato sexual que tem. Perante isto, há muitas entidades médicas que castram as pessoas. Isto pode parecer muito grave, eu estou a dizer, mas nós sabemos que isto é verdade. E a medicação para resolver este problema é ou não muito usada, Vânia? É muito usada. É muito usada infelizmente. e é mais uma situação de violência contra as pessoas, não é? Contra a liberdade. Nós temos que perceber que existe uma coisa que se chamam direitos sexuais e reprodutivos. As pessoas idosas não se reproduzem, mas têm direitos sexuais, não é?
E têm direito ao prazer, e têm direito à sua liberdade, e têm direito à expressão da sua sexualidade, e impedir isso é violência. E é isso que as pessoas precisam perceber. Existem algumas situações muito pontuais em que existem alterações do comportamento sexual, seja por uma lesão cerebral, seja por uma patologia, e aí pode ser necessário algum ajuste a nível da medicação, mas são situações muito pontuais. Eu acompanhei uma situação de uma pessoa com uma lesão frontal, que se masturbava, um senhor com 57 anos, se masturbava constantemente na instituição, portanto era uma unidade, e essa pessoa acabou por ser medicada e ficou acamado e nunca mais se levantou da cama. Portanto, e este tipo de coisas existem formas. Há pouco tempo eu fiz uma formação na área da deficiência e falei com vários técnicos e havia pessoas que diziam: nós na instituição conseguimos fazer com que a pessoa autista se masturbe de determinada maneira, ele vai para casa e não consegue fazer. Não é? Porquê? Porque as pessoas não falam sobre estas coisas. Por exemplo, se tu ensinas uma pessoa deficiente a ir à casa de banho e fechar o autocolismo, tu também ensinas uma mulher deficiente a pôr um penso higiênico. É verdade. Por exemplo, o problema é que há coisas que tu ensinas e que tens facilidade em falar e dar o treinamento e outras coisas que tu não fazes, percebes? E cá está, mais uma vez, falamos de direitos das pessoas, da liberdade das pessoas e, acima de tudo, de grande tabu por quem cuida. Tu tens esta área, por exemplo, na área da educação, os professores não têm formação em educação sexual, os educadores não têm formação em educação sexual, os médicos não têm formação em sexualidade, tu tens os ginecologistas, os urologistas que percebem tudo do corpo, dos órgãos, mas não têm formação em sexualidade. Isto é importante nós explicarmos às pessoas, não é? Eu vou ao ginecologista, ele sabe tudo sobre o meu aparelho, sobre o meu útero, sobre a minha vagina, não é? Sobre a parte anatómica, mas depois sobre a prática sexual, ou relação sexual, ou sexualidade, eles sabem pouco, não é? Então, nós falamos pouco sobre estas coisas porque ainda não percebemos a importância que a sexualidade tem na vida das pessoas, que é muito grande. E, por exemplo, eu posso dizer que falámos disso também na formação da deficiência, quando um homem tem um acidente e fica tetraplégico, não é? O pai das primeiras preocupações dele tem a ver com o funcionamento do pénis, até mesmo antes de voltar a andar. Isto diz muito do que é a função sexual, não é? E muitas das vezes as pessoas não têm acompanhamento, depois faltam sexólogos nos hospitais, não estão nas equipas multidisciplinares, a pessoa não consegue aceder a uma consulta facilmente, não existem também muitos profissionais, portanto, é um terreno difícil. Eu acredito que na área das instituições temos que existir na formação. Sim. Nós também acreditamos. E Vânia, falaste aqui de um tema muito interessante com o Henrique Samagaio, que também está a ouvir, que também falou disso, que é a sexualidade na deficiência, e é um tema igualmente sensível, e nós até também já tivemos a oportunidade de participar numa formação com a casa, que era mesmo, que é uma... em que realmente eles falam deste tema sensível e como é que muitas vezes os pais lidam com a sexualidade de adolescentes, de crianças que têm uma deficiência, e como é que explicam isso e o quanto as pessoas não têm formação nem apoio nessa área. Olha, deixa-me só dizer uma coisa ao Henrique. Olha, uma coisa que eu fiz na pandemia foi porque a área da deficiência era uma área que eu tinha conhecimento teórico, mas nunca trabalhei diretamente. Já fiz acompanhamento a algumas pessoas portadoras de deficiência, mas já tive o convite para trabalhar numa organização, mas por achar que ainda não estava pronta, optei por não fazer, mas é uma coisa que agora, quando terminar o doutoramento, quero efetivamente experimentar. E então fiz uma formação e tenho estado a fazer mais formação na Argentina, onde já não se fala em sexualidade na deficiência, fala-se num termo que eu adoro, que é diversidade funcional, que é logo outra visão. Portanto, não falas em pessoas portadoras de deficiência, falas em pessoas portadoras de diversidade funcional, porque somos todos diferentes nas nossas funções, não é? Então, é muito interessante a metodologia que eles usam. E é muito de integrar a pessoa, de respeitar a pessoa, e depois, claro, tem aquelas coisas que são também polémicas e que eu concordo plenamente, que têm a ver com os assistentes sexuais, não é? A pessoa imagina, há uma campanha espanhola onde
tens várias pessoas que dizem eu masturbo-me, e depois tens uma pessoa que não consegue mexer os braços nem as mãos e diz eu não me masturbo, não é? Porque a pessoa não tem como o fazer. Sim. Então eu acho que tem que realmente haver pessoas que estejam disponíveis e que sejam treinadas para acompanhar estas pessoas que não podem, que cognitivamente estão bem, não é? E que não têm a oportunidade de ter prazer. E eu acho que é um passo que alguns países têm dado e que eu gostava muito também fosse uma realidade no nosso país. É verdade. Olha, acho, estamos aí a todos a perceber o qual é fundamental a formação E e quanto este perceber tema é que rico, quase nunca acaba. é verdade. Não, mas é essencial porque nós apostámos nisto na nossa experiência, apostámos muito na formação e nós tínhamos um orgulho desmedido da Sim. maneira como as nossas colegas, por exemplo, nas higienes, lidavam com esse sentimento. É incrível, era incrível e nós tínhamos um orgulho mesmo muito E temos um desmedido orgulho por enorme, isso. elas são Porque, por É exemplo, verdade. espetaculares. Anjo, tu tens que explicar, não é? Às vezes eu tinha pessoas que me diziam assim, pá, cada vez que lhe mexo fica de pau teso, não é? Sim. Por exemplo, e eu depois explicava, olha, não se esqueçam que existem atos que são involuntários. Quando tu estimulas determinada zona, há uma resposta que tem a ver com o corpo. Então o facto da pessoa mexer ali, não é? Tu vais ao urologista fazer um exame e quando ele toca ali em determinadas zonas, tu podes ter uma ereção e tu pensas assim, meu Deus, que vergonha, mas não tens que ter vergonha porque aquilo é uma resposta a É um normal. estímulo, Sim. não é? Agora imaginem uma pessoa está amada, só o simples ato de precisar que lhe façam uma higiene já é Sim, já é Já é sim, duro, constrangedor, sim, já é sim, é difícil. constrangedor. Agora, perante uma ereção é quase natural, ainda sim, temos a recriminação e acontece muitas vezes sim, de sim, ó sim, Sr. Manel, você é um sim, porco, exato. você Sim. não lhe admito isto. É uma coisa terrível. Olha, É um crime, é uma violência. antes de Sim. passarmos, nós chegámos ao momento da pergunta da Michelin, E que é atenção o. que hoje não agradecemos nem ao Canal Central, nem à Mistolin. Um Mas grande não, beijinho para eles e muito, muito obrigada por estarem connosco. muito obrigado. Nós temos aí uma coisinha ahm, para meter aí da Michelin e depois vamos comentar. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs. Ora bem, também há muitos mitos e nós temos visto os mitos em relação ao Covid também muito fortes, como aconteceu aí na América, pessoas acreditaram nessa ideia e efetivamente e tristemente injetaram lexívia no corpo. Também há vários mitos na sexualidade, mas aquilo que nós queríamos falar. E o Trump é famoso pela frase grab them by the pussy. Yeah, Meu Deus. a Michelin é talvez a melhor empresa do país na área da higiene profissional. Nós gostávamos de saber se também a higiene pessoal é importante nesta. Na verdade, a Mistolin garante a limpeza das superfícies e quer saber as dicas da Vânia Belis para mantermos a higiene das nossas partes íntimas. Bem, há uma coisa muito importante para falarmos em relação à higiene, não é? Para já, basta ir ao supermercado e tu vês a quantidade de coisas que existem para as mulheres e não existe nada para os homens, como se os homens não precisassem de se lavar. Não consigo perceber muito bem e a verdade é que isto tem a ver com as questões de marketing, mais uma vez, nós dizermos que a vulva é uma coisa suja e não tens produtos de higiene íntima para os homens, não é?
Nós, em relação às mulheres, as mulheres só devem usar produtos de higiene íntima quando eles são prescritos. Não deves fazer um uso contínuo de produtos de higiene íntima porque pode alterar-te o pH da tua vagina, vai secar a tua vulva, portanto, não há necessidade. A nossa vagina, que é o canal, lava-se e limpa-se sozinho, e só em situação de ardor, de comichão, de alguma alteração, é que tu deves fazer uso de produto quando prescrito pelo médico. Portanto, não há necessidade de comprarem nenhum produto especial para lavar a vulva e a vagina não lava, não é? Que a vagina é lá dentro. No caso dos homens, que muitas das vezes esquecem-se de alguns pormenores, quando tem o prepúcio à volta da glande, muitas das vezes forma-se uma espécie de um sebozinho que tem um cheiro muito desagradável. Portanto, é muito importante que os homens, quando se lavam, se têm o prepúcio, que o puxem para trás e que lavem bem à volta da glande, ok? Podem lavar com o gel bem normal, ok? E depois sequem para não deixar umidade. E, claro, que a higiene é importante em todas as partes do corpo, obviamente que é importante nas nossas zonas genitais. Voltando às mulheres, principalmente durante a menstruação, também é vendida a ideia que estamos mais sujas e mais porcas e precisamos de lavar melhor aquilo. Mas não sabem fazer bolos? Pois, mas a verdade é que o sangue que sai da nossa vagina, que sai do útero pela vagina, também não é venenoso, não mata plantas nem envenena ninguém, e também podemos lavar-nos normalmente com água, e nessa altura há mulheres que gostam de usar um detergente íntimo, não há problema nenhum de o fazerem, não devem é fazer aquilo que as nossas avós faziam muitas vezes, que é os duches internos, que é colocar água dentro da vagina para lavar. Isso devem evitar ao máximo fazer, a não ser que seja com prescrição médica. Muito obrigado. Muito bem, Vânia. E a Ana Catarina Miranda... O livro dos Fritz, Henrique, também tem cá em casa, é péssimo. O Fritz diz que a vagina é um receptáculo passivo para o pênis. Oh, meu Deus! Quem é este senhor Fritz? É um médico, pronto, que tem uns livros sobre sexualidade, um médico, acho que é alemão, acho que ele é alemão, e tem assim, tem uma verdadeira enciclopédia sobre a sexualidade, mas com algumas, pronto, ainda muito atrasado, não é? Isto é um livro muito antigo. Mesmo. Olha, Vânia, temos aqui o Miguel. Miguel, grande Vânia, pessoa incrível, faz 1000 coisas, faz um trabalho maravilhoso além fronteiras. Recentemente acompanhei o seu trabalho em São Tomé. Beijinho, Vânia. Porque o Miguel trouxe as mochilas e os tojos do Algarve para eu conseguir enviar para São Tomé. Foi assim o nosso correio. O Miguel é espetacular. Obrigada. É nosso colega da Sirius Life. Ele anda connosco a mudar a vida de muitas pessoas de forma diária, a levar a tecnologia às pessoas mais velhas, que é quase tão fundamental hoje em dia como a sexualidade. Claro. E nós gostávamos aqui também de lançar aqui algumas perguntas. Nós temos aqui o Paulo Malas, diz que muitos dos problemas estão relacionados com o sexo e é o fator de maior peso e raramente é discutido ou tratado por essa via. Já aqui falámos um bocadinho sobre isso. Muita gente a dizer que o Júlio Machado de Vaz é uma referência para muitas pessoas. O que tu achas do Júlio Machado de Vaz? É um dos pais da sexualidade, não é? É um psiquiatra, é um homem muito interessante, mas já tive com ele em alguns encontros, é um charme, e é um homem muito inteligente, obviamente. Sim, Vânia, e a Ana Catarina Miranda estava há pouco, estávamos a falar da limpeza das partes íntimas, ela quer saber a limpeza dos brinquedos sexuais também. Então os brinquedos tu limpas com água também, não é? É preciso terem atenção. Também existem alguns produtos que servem para tu passares nos brinquedos também para proteger aquele material do qual eles são feitos, mas podes limpar com sabão, pronto, com água e um gel de banho, por exemplo. Uma limpeza normal. Okay. Sim, exatamente, sim. Vânia, temos aqui um desafio para ti, que é imaginar a Vânia, com 85 anos, que mora num lar de idosos, e como é que era? Como é que era o teu dia-a-dia, e se fosse uma pessoa sexualmente ativa, como é que seria esse dia-a-dia perfeito? Não é ele iria ser hoje, mas ele seria perfeito para ti.
Ai, olha, é muito difícil pensar nessa idade, não é? É muito difícil. Pronto, eu acho que isto com o stress que todos nós vivemos, não sei se vamos estar bem da cabecinha quando chegarmos a essa idade. Pá, mas se eu estiver aqui com o meu tico e o meu teco bem, eu espero não estar num lar, pronto. Eu espero ter a oportunidade de estar assim, sei lá, assim numa cabana assim em São Tomé, estás a ver? Mas isso pode ser num lar. Daqui a 50 anos, uma Exatamente. Não, Havana em São Tomé pode ser espero num ter, lar. espero ter alguém para cuidar de mim, não é? Assim jovem, para fazer umas massagens. Epá, eu desde que não esteja incontinente, pronto, e que tenha acesso às minhas partes íntimas, né? Que não me metam uma fralda que eu não consiga pôr lá a mão, de resto, Não. eu safo-me. Mas olha, com Olha, certeza Vânia, daqui a 50 anos a liberdade de pensamento e a Sim. liberdade só será uma coisa garantida de forma Ai, acho que natural. sim, acho e que olha, sim. Vânia, e dizer que falaste aqui de um tema que no futuro temos que te convidar para vir falar sobre ele, que é a sexualidade em doenças como é o caso da doença de Alzheimer, no caso de demências. Como é que aqui tentamos gerir a sexualidade? Eu acho que isto é um tema que não há limite, não se consegue parar, Sim. porque acho que é um assunto pouco explorado e levanta-se muitas questões, hum, e é um tema muito comum A nível de principal, saúde. a principal questão tem a ver com o facto da pessoa ter ou não capacidade de consentimento, e isso tem que ser muito bem avaliado, não é? Porque a pessoa pode simplesmente não ter capacidade e pode ser depois vítima de violência sexual, Mas então lá aí... está. E quando uma pessoa, mesmo com demência, tem desejo sexual e quer fazer a relação sexual, mas sabemos que ela não está consciente dela própria, já não está nas suas capacidades plenas cognitivas. Vamos Esta pensar gestão, assim, vai engravidar? Não vai. Vai apanhar uma infecção sexualmente transmissível? Se apanhar, também não vai viver muitos anos. Ah, É isso. é isso. Olha, É nós isso. estamos a chegar ao fim. Temos aqui uma série de perguntas rápidas. E é, eu faço a primeira, a Sofia faz a segunda e depois já vamos com a pergunta de sempre para todos os convidados. Vânia, se não fosse esta pandemia, eu nunca. olha, eu nunca teria feito lives. A sério? Mas olha, mas tu és uma mulher Porque da televisão e da. opa, mas eu nunca me tinha direcionado para estes meios. E fiz a primeira e a partir daí nunca mais. Tenho duas rubricas neste momento no meu Insta, que é o Ponto Q, que é uma rubrica de 30 minutos, e chamar as coisas pelos nomes, onde convido pessoas. Portanto, nunca tinha feito isto se não fosse a pandemia, porque eu e o digital não somos grandes amigos. Mas tu comunicas muito bem, acho que grande parte do teu sucesso passa exatamente por conseguires comunicar bem e nem ardidas. A segunda pergunta é, No Sofia, final desta quarentena, tu nunca mais fazes. Eu nunca mais fico tanto tempo em casa. Eu acho que é comum, eu acho que é comum. é isso. Olha, e coisas nós só damos valor na pandemia. Aos verdadeiros amigos, porque eu acho que estamos muito rodeados de muita coisa e acho que neste período nós damos valor a quem realmente faz falta. Olha, mesmo, é verdade. É verdade. Eu acho que não é só nessa pandemia, mas principalmente na pandemia damos realmente valor às pessoas que nos estão mais próximas. Sim. E damos valor à liberdade, à nossa liberdade, nos movimentarmos, não é? Sim. É verdade, verdade. E será, já estamos, se calhar não, cada dia passa, ficamos com mais medo. Acho que agora, se chegarmos a uma nova vaga, vai custar o dobro. Apesar de já estarmos um bocado habituados, Mas nós, sabemos o que nos espera, não é? Isso dói, estarmos tanto tempo sem podermos estar com a família. E sabes que foi uma coisa muito imprevisível, não é? Foi uma coisa muito rápida e nós não estávamos minimamente preparados para isto. Sim. Nunca ninguém imaginou que o mundo pudesse parar por causa de um vírus. Pensamos numa guerra, numa catástrofe, mas um vírus? é verdade. Eu acho que mudou 2 muito pouco dias. tempo. Sim, eu acho que 2 dias antes de termos ficado em casa, não tínhamos noção. Aliás, Não, no não. dia anterior não tínhamos noção que ia ser assim. Pois Foi É assim. verdade. isto vai ser uma quarentena, 14 dias e depois vamos embora todos, depois vamos E voltar à sim. nossa vida. É verdade, eu e a Sofia estávamos no nosso gabinete no PCI e dissemos até amanhã e nunca mais nos vimos há 3 meses. Ao outro dia já não fomos. Olha, nós fizemos um projeto, eu antes de morrer quero, perguntou a
algumas pessoas, elas gostavam de fazer antes de morrer, e essa é sempre a nossa pergunta final. Vânia Belis, o que é que tu gostavas de fazer antes de morrer? Conhecer outras culturas e viajar muito. Tão bom. Ok. E eu Agradeço- gosto particularmente de viajar para conhecer outros projetos, não é? E conhecer pessoas que trabalham no terreno, principalmente na minha área. E tem sido tão bom também este contacto de conhecer outras pessoas. E é isso mesmo que eu quero fazer, é aprender mais, é partilhar, é estar com outras culturas. E olha, já deixaste aqui o bichinho em relação ao curso de Argentina, que eu também fiquei interessada e acho que muitas pessoas Pronto, sim. ficaram interessadas. Procurem Sílvia Perano, que ela é maravilhosa e há uma coisa que contem comigo. E no Ok. final do verão vai haver uma formação para quem trabalha em lares. Sobre Epá! boa. Vamos divulgar. Sexualidade. Nós divulgamos. Partilha Olhem, connosco, Vânia, que nós divulgamos. Boa. obrigado, Vânia. Obrigado a todos que estiveram connosco na noite de São João. É um prazer enorme falar sobre isso. E nós temos a certeza, graças a ti e com a nossa ajuda, o Agora mundo hoje vai não ter vão uma bater pessoa. martelinhos, vão fazer umas massagens eróticas na noite de São João. Está Conselho combinado. da Vânia. Tcharam! Então vá, obrigado a Beijinhos. todos Adeus. e fiquem com mais um conselho.